Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte apresentam Cada Dia. Olá, como vai? Há esperança para o nosso Brasil? Dizem que podemos mudar com o nosso voto o destino do nosso povo. Mas vai a eleição, vem eleição e as denúncias de corrupção, desvio de verbas, falcatruas, conchavos e até mesmo crimes sempre acontecem. E alguns candidatos dizem acreditar em Deus, buscar a justiça do reino de Cristo, falam em ética e quando assumem o poder se esquecem de todas as promessas que fizeram. As eleições estão próximas e perguntamos, você tem esperança de dias melhores? O que você acha que tem de melhorar em nosso país? O que as pessoas precisam fazer realmente é saber escolher o candidato, aquele ser humano que tem duas funções, uma na profissão e uma outra numa função social. Então, mas existe sim mudança, é gradativo e é lento. O povo não pode perder a esperança, senão fica pior. É só entrar um político que tenha relativamente moral, vergonha e que reconheça que as famílias dos alheios é que nem a família dele. Se a mulher dele merece bom tratamento médico, as outras também merecem. Se o filho dele merece bom tratamento, os outros também merecem. Nós não devemos nos alienar da política, porque senão os corruptos tomam conta. Nós devemos sim nos empenhar e cobrar de que nós vamos votar. A política é um processo muito interessante. A política é a arte de administrar, é a arte de realizar aquilo que é possível. E a política precisa ser o tempo todo, né, um espaço de construção do bem público. E para isso o povo, a população de uma forma geral, tem que estar constantemente atenta. O que podemos fazer para mudar o cenário de corrupção, injustiça e impunidade do nosso país? Uma eleição diferente. Este é o assunto do programa Cada Dia de hoje. Não fique de braços cruzados. Alguma coisa precisa ser feita. Você tem esperanças para esse nosso mundo moderno? Tem esperanças no futuro do Brasil? No destino da sua cidade? Na proposta de alguns candidatos? Mudando o governo, vamos ter uma aplicação mais séria dos recursos públicos? Vamos ter mais empregos? Menos miséria e um combate sério da corrupção? Não se deixe levar por qualquer propaganda enganosa. A mudança ou a manutenção do governo não resolvem por si só os problemas graves da nossa gente, das nossas cidades, do nosso país. Em sua opinião, qual deve ser o papel da igreja diante da corrupção no governo? Ou ela fica neutra ou ela seleciona e indica. Ela não pode abraçar tudo, porque existem pessoas despreparadas em todas as áreas. A função da religião ela é muito bem-vinda, assim, porque se você tem religião, você tem um caminho, você tem um propósito, objetivos. A igreja deve exercer, neste momento, voz profética. A igreja deve exortar o governo, porque a igreja é a consciência do Estado, assim entenderam os reformadores. E desta maneira, exortando o governo, ele deve voltar à sua legitimidade e praticar o bem e não o mal. Dentro da perspectiva cristã, não é o sistema ou a forma de governo que corrompe os governantes ou fazem deles bons ou maus administradores. O pecado está enraizado no interior do ser humano. Tal pecado se manifesta na sede e busca do prazer, do poder e da propriedade. Portanto, haverá sempre no mundo inteiro a tendência de se criar miséria, injustiça e opressão. Diante deste quadro, o cristão não se torna um pessimista ou fatalista, dizendo não há jeito, tudo está perdido. Ao contrário, o cristão é desafiado todos os dias a exercer sua influência na sociedade onde vive. Sua participação consciente e responsável é instrumento de mudanças. O cristão é desafiado a ser sal e luz do mundo. É desafiado a ter fome e sede de justiça. Jesus disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A justiça agrada a Deus mais do que um ritual religioso. Por isso, quando a injustiça prevalece, o nome de Deus é denegrido e ultrajado. E quem é filho de Deus deve zelar pela justiça, para que a injustiça não se espalhe, não estenda seu campo de ação.
Ter fome e sede de justiça não é fazer justiça com as próprias mãos, mas confiar e esperar e viver os princípios de Deus todos os dias. Isso não significa ficar de braços cruzados. Sozinhos não poderemos resolver os casos de injustiça, opressão e desigualdade que atingem tantas pessoas. Mas, ao agir corretamente, ao interferir e lutar para que a justiça seja feita em nossa casa, em nosso trabalho, em nosso bairro, tal esforço se somará ao de tantos outros que amam a Deus e buscam a justiça. Se a justiça de Deus já alcançou em Cristo Jesus nossas vidas, é hora de mostrar com nossa conduta a justiça que Deus requer do governo, das instituições e das pessoas. Para uma participação responsável nas eleições, é preciso conhecer o momento político. É preciso estar informado para que você possa fazer valer o seu voto. Na internet estão disponíveis importantes fontes de informação para os eleitores. Já no site movimentofichalimpa.com.br, os eleitores têm acesso aos políticos considerados ficha limpa ou ficha suja. Os critérios que fazem dos políticos serem considerados ficha suja ou ficha limpa estão na Lei Complementar número 135/2010. Legislação que teve origem em uma iniciativa popular que arrecadou mais de 1 milhão de assinaturas e tinha como objetivo punir de alguma forma políticos corruptos, como, por exemplo, impugnar a candidatura de um determinado político ou até mesmo torná-lo inelegível por um determinado espaço de tempo. Eu entendo que a ficha limpa é sóbria, né? Entendo que a ficha limpa tem um mérito muito grande, então ela tem sim normatizado e moralizado a conduta dos políticos. Eu entendo que ela é um bem, é um patrimônio que deve ser preservado, não só porque nasceu da vontade popular, mas porque ela também tem uma eficácia muito interessante e ela deve ser, então, cultivada e preservada por todos nós. Porém, uma participação responsável nas eleições vai além do ato de fiscalizar a conduta ética e moral dos políticos. Ter conhecimento das propostas do seu candidato é um critério essencial para fazer valer o voto. O povo está com a ojeriza dos políticos e isso afasta o povo de participar, de eleger, de pesquisar, de estudar. Eu sempre dou esse conselho, eu acho importante você pesquisar, porque alguém vai estar aqui naquela cadeira, alguém vai sentar, independente de você votar ou não. Então faça a sua escolha que você poderá vir a cobrar. O voto consciente, o voto ponderado, o voto analisado, o voto refletido, discutido, esse voto é um voto consciente e acredito que a população pode muito quando faz esse tipo de trabalho, esse tipo de dever de casa. Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender.
Não importa o sistema ou a forma de governo, Deus é fonte suprema de toda a ordem e de todo princípio de autoridade. Não importa se os governantes sejam ateus, agnósticos ou religiosos, serão sempre servos e ministros de Deus para a implantação da ordem e da justiça, e a Deus deverão prestar contas. Assim, no seu sentido fundamental, política aponta para tudo que diz respeito à nossa participação na sociedade. Participação inevitável, somos seres sociais. É óbvio que o voto, em muitos países do mundo, não é um voto obrigatório, então a gente discute frequentemente se o voto deve ser obrigatório ou não. Independentemente disso, né, o voto é um direito e deve ser exercido. Por quê? Quando você se omite da política, o que acontece? Você está dando espaço para um outro eleitor mandar na sua vontade, porque ele vai votar e o voto dele vai contar. O seu não vai contar, você vai parecer como se não existisse na política. Então não adianta simplesmente não votar, porque você não está criticando ninguém, né? Você está se omitindo e está deixando que o outro vote por você e escolha por você. Eu estou vislumbrando dias melhores. E a mudança tem que ser agora. Sempre tem que ter esperança. A gente não pode desistir, né? A gente tem um caminho longo, mas a gente vai conseguir. A minha esperança nunca tem fim. Eu sempre tenho esperança. Por isso que acho que eu estou aqui ainda no Brasil e vou continuar aqui. Eu amo o Brasil. Você é sacerdote de Deus nesse mundo de trevas, ou seja, a ponte de ligação entre Deus e os seres humanos. Não cruze os braços, saia por aí transformando o mundo ao seu redor em nome de Cristo. O tempo passa, mas os princípios de Deus não mudam. O ser humano hoje vive em outro mundo, mas os seus problemas íntimos e suas necessidades permanecem as mesmas. Uma eleição diferente. Queremos continuar com este tema com o reverendo Jeremias Pereira, depois de um pequeno intervalo. Então, continue aí. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Olá, gente boa! Jesus te abençoe e te guarde. Programa Cada Dia, chegando até você, trazendo uma mensagem de paz, de amor, de esperança e hoje de desafio, hein? A conversa nossa de hoje é sobre as eleições. Eleições diferentes. O negócio tá fácil aí para a classe política não, hein, gente boa? Depois da Lava Jato, arrepiou todo mundo. O negócio estava escondido aí nos bastidores. O juiz Moro e sua equipe vem arrochando a galera, hein? Vem arrochando a turma. E vem pondo para fora o que às vezes o povo comentava, mas a gente não tinha provas. Isso é ruim? Muito ruim por um lado. É que a sujeira estava muito forte, escondidaça aí no nosso Brasil, a corrupção, a ladruagem. E a corrupção só prospera porque o corrupto e o corruptor suspeitam que eles não vão ser descobertos nem punidos. Mas as coisas mudaram ou estão mudando no Brasil. Gente que você jamais imaginou que ia para a cadeia, porque aqui no Brasil se dizia que só vai para a cadeia o pobre, o negro, e o rico e o branco não vai, então mudou aqui agora. Então a Lava Jato arrepiou todo mundo. Mudaram algumas leis sobre as eleições, mas as eleições estão aí, prefeito e vereador.
Vou anular meu voto. Faz isso não, faz isso não. A anulação do seu voto só favorece o ruim. E eu voto em quem? Porque crente não devia mexer com política. Não, está errado. O crente é um cidadão. Ele é cidadão dos céus, de onde Jesus vive, de onde Jesus virá para levá-lo para lá. Ele nasceu de novo, mas ele é cidadão da terra. Aqui, ó, tem que ter saúde, educação, boas ruas, cuidado com o lixo, cuidado com as escolas, tem que ter, e a gente tem que votar. É o sistema que nós vivemos. Então, crentes podem ser candidatos. Há muita gente aproveitadora, mas os crentes podem ser, devem ser candidatos. Eu voto em quem? Bom, primeiro você tem que lembrar, como cristão, que você não está escolhendo o pastor de uma igreja, nem o padre. Você está escolhendo um governante. Ele governa para todo mundo, para crentes, não crentes, para incrédulos, ele governa para todo mundo. Mas você, como cristão, deveria observar algumas coisas. Primeiro, o sujeito já tem a ficha suja. Ele nem pensar em votar nele, claro que não. Segundo, ele já foi eleito, mas não fez nada. N-A-D-A, nada. Você vai pôr ele lá de novo? Aí você fala assim, mas é só um voto, pastor Jeremias. É, mais um, milhares. Então, veja você. Olhe bem se o candidato que você vai votar, se ele já era e se ele operou ou não operou. Está envolvido em corrupção? Esteve envolvido em denúncias? Ó, olho aberto. Até vou tirar o óculos. Ó, regala o olho nele. Segundo, ele se diz cristão, mas ele é aquele aproveitador. Sabe aqueles políticos que eles agora querem aproveitar para ficar na porta da igreja, porque não pode mais falar em igrejas. Então, também não tem aquele negócio do cabeça. O pastor diz que você vota e você tem que votar. Também abre o olho. Você tem que se informar, você é inteligente, você é gente. Então, olhe bem, aqueles agora que estão aí só apareceram para ver se você o vê, nem como cristão ele tem uma conduta coerente. Também, olhe nele. Não vote porque os outros mandaram. Mesmo que alguém diga assim, você podia votar em fulano? Faça as perguntas. Quem é ele? Tem honestidade? O que você sabe dele e me ensina dele? Outra sugestão. Não vote em quem declaradamente tem valores anticristãos. É a favor do aborto, é a favor de acabar com a família, é um sujeito que ele é contra os valores cristãos, você não vote nele. Falo como cristão rasgado para você. Voto em quem? Analise seu candidato. Não tem todo mundo ruim não, tem gente boa. Veja quais são os valores dele. Veja se ele tem uma vida coerente. Não vote só no iniciante. O iniciante pode ser votado porque todo mundo tem que começar em algum lugar. Mas se você vota só no iniciante pelo iniciante, pode ser ruim. Porque o iniciante, sem experiência, sem saber como é que lida lá, pode ser chupado, engolido pela turma que já está lá. Como cristão, devemos primeiro exercer cidadania e votar. Então, minha recomendação é que você vote. Eu quero pedir você encarecidamente que você não anule. Anular só favorece o lado ruim da política. Segundo, bom, mas eu tenho direito de anular? Claro, estou falando que você não tem, gente boa. Anule, então. Eu estou sugerindo que você não anule. Não é? Estou sugerindo de novo. Como cristão, nós temos que lembrar que a política não vai resolver a maldade do coração humano. Não vai. A política vai limitar a maldade. A honestidade limita a corrupção. A honestidade usa bem o dinheiro do povo. A coerência usa bem o dinheiro que nós contribuímos. Mas o que muda as pessoas é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de nosso Senhor transforma o coração. Mas, pastor Jeremias, o cara se diz cristão e faz cada asneira. Bom,
Quem sabe mesmo que é um cristão é Jesus. Agora, o cristão precisa dar fruto de arrependimento. Precisa viver de uma maneira que é coerente com a sua fé. Conhece políticos aí que dizem cristãos, que já tem um mandato, 2 mandatos, 3 mandatos, e você vê a coerência na vida dele? Pronto, eu conheço, você conhece alguns. Você precisa lembrar que quem vai mudar o coração das pessoas não é a política. A política vai organizar o nosso Estado, mas quem muda o coração é nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não ficamos enganando, achando que nós vamos ter perfeição, porque elegeu esse, aquele outro partido. Esses políticos, todos eles, precisam ter uma experiência e uma vida transformada pelo nosso Senhor Jesus. Um cristão também deve seguir o que a Bíblia diz. Veja lá, 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como cristão, nós oramos pelas eleições. Então vamos resumir? Orar, votar, rejeitar candidatos que declaradamente têm propostas anticristãs, escolher alguém que tem coerência na sua caminhada, escolher alguém que você, olhando a vida dele, tem uma certa tranquilidade para votar porque não esteve envolvido ou está envolvido em corrupção. Tenso? Tenso. Mas se você não votar, nós vamos perder uma oportunidade. Escolha bem. Vote consciente. Ore. E depois continue exercendo a cidadania, acompanhando seu candidato, cobrando posições coerentes com a campanha e ajudando ele com suas orações e ajudando a nação como testemunha do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, nós oramos pelo nosso Brasil. Nós te agradecemos porque tantas coisas já mudaram e vieram à tona sobre o problema da corrupção política no Brasil. Nós estamos pedindo que isso seja levado avante e que as provas apareçam e que sejam julgados segundo uma justa justiça brasileira, para que os culpados sejam penalizados, o dinheiro seja devolvido e também haja respeito, temor e o povo tenha consciência de que há punição para corruptos e corruptores, mesmo ricaços. Ajuda-nos também no dia a dia a ter um coração honesto. E agora oramos por essas eleições, para a eleição de prefeito e de vereadores, e pedimos uma transformação na política brasileira, em nome de Jesus. Amém. Enquanto a violência acabar com o povão da Baixada, e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza, não tem jeito, não, não tem jeito, não, não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por
por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, é muito mais. E tudo isso enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado. Em nome de Deus, se deixar os feridos de lado. Enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado. Enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não. Pois Deus se revela, se envolve, resolve, revive. E não tem jeito, não, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais, é muito mais, é muito mais. E tudo isso Programa Cada Dia, sem medo de encarar as coisas, trazendo para você uma palavra de fé, de amor e de esperança. Liga para nós. 0800, é grátis. Dá um alô dizendo, ei, Cada Dia, estamos aqui, ó. Uma sugestão. Também você pode pegar seu smartphone ou seu computador, seu tablet e mandar uma palavrinha para nós. Tá aí, ó. Nossa página. E se você é de Belo Horizonte ou vai a Belo Horizonte, fale com a gente. 8ª Igreja Presbiteriana, a Igreja da Cruz, ali no caminho do aeroporto, perto do Hotel Ouro Minas, em frente ao Minas Shopping, aos domingos. 7, 9, 11, 17 e 19h30. Sábado, culto de jovens às 19h30. Domingo, escola bíblica maravilhosa para crianças, desde o berçário até aos 11 anos, adolescentes. Olha, a 8ª Igreja é o melhor lugar para a sua família. Vá lá conferir. Um abraço, hein, gente boa? Vote bem. Cada Dia, uma produção de Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.